É isso aí, amado amigo telespectador. Nós estamos de volta com o nosso Entendendo os Pontos Divergentes e hoje eu quero chamar você para estar comigo em oração e também, claro, meditando na palavra do Senhor nosso Deus, uma palavra viva e eficaz. E eu peço que o Senhor nosso Deus nos dê condições o suficiente de estudarmos a sua palavra com sabedoria, buscando entendimento e buscando em tudo glorificar o Deus nosso Pai, o Deus Criador de todos os céus e a terra. Senhor Deus e Pai, eu peço ao Senhor que trabalhes nesse momento por meio desta palavra, enquanto avanço no comentário da Epístola de Judas. Que Teu Espírito Santo seja sobre mim e sobre a vida de cada um dos que me ouvem, para que eu possa transmitir graça a cada um deles, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler o versículo de número 16 da Epístola de Judas, que diz o seguinte: Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. O texto que nós nos deparamos hoje fala de uma das classes ou de um grupo de pessoas que há muito o Senhor nos adverte na sua santa palavra dizendo que eles não herdarão o reino de Deus. E você me diria assim: pastor, então quem são essas pessoas que o Senhor se reporta enquanto você diz que elas não herdarão o reino de Deus? A primeira é porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos garante, nos assegura que os murmuradores não entrarão no reino de Deus. Após o Senhor haver tirado um povo lá da terra do Egito, nós estudamos há pouco, o Senhor destruiu aqueles que não creram nele. E quando você olha nos textos paralelos que a Bíblia nos apresenta, você vai ver algo fantástico sendo descrito nos textos. Diz que os que eram murmuradores caíram no deserto em um só dia, cerca de 23 mil. Então eu quero convidar você a reparar se essa característica não faz parte da sua vida. Quem são esses murmuradores aqui? São as pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. São aquelas pessoas que vê o reino de Deus funcionando, são pessoas que vê o povo de Deus servindo a Deus em espírito e em verdade, mas ainda assim elas vivem buscando uma falha, outra, para ter de que os acusar. E quando elas não encontram, elas simplesmente apelam e vão para o seu jogo sujo, a exemplo de Corá, como foi citado aqui no texto, que se rebelou contra a liderança de Moisés, a exemplo de Miriam e Arão, que havendo sido livres da espada porque Moisés intercedeu por eles, mais tarde estão agora contra Moisés e não pararam para ouvir antes o que dizia o Senhor a respeito de Moisés. E quando diz que esses tais são murmuradores e são descontentes andando segundo as suas paixões, é o que a gente vai observar com muita nitidez nos nossos dias. Pessoas que andam segundo as suas paixões, pessoas que andam segundo os desejos dos seus olhos, pessoas que andam pelos seus próprios caminhos. Esses dias você vai olhar aí os comentários que se fazem abaixo dos vídeos e alguém me disse assim: olha pastor, cada pessoa deve andar segundo a sua fé, cada pessoa tem que andar segundo a sua consciência, segundo o que acha. Eu disse: cada pessoa tem que andar segundo a palavra de Deus e tem que andar segundo aquilo que a palavra de Deus nos conscientiza, porque a nossa mente há muito jaz deformada pelo desejo maligno de se apartar do Senhor. Quando eu leio o texto sagrado, e você também é uma pessoa que deve ler também a Bíblia, porque para você estar aqui assistindo esse vídeo é porque você tem no mínimo um pouco do temor do Senhor na sua vida. Eu e você nos deparamos com coisas que na nossa vida precisam ser mudadas e nós sentimos a cobrança não de A, de B ou de C, nem de um líder A, nem do líder B, e nem de uma pessoa aqui, nem outra acolá, mas a gente entende que o próprio Senhor nosso Deus faz aquele texto de forma ácida dissolver
a maldade que há em nós e nós começamos a nos contorcer em nós e buscamos por vezes permanecer no nosso próprio caminho ao invés de entregarmos ali mesmo, naquele ponto, o nosso caminho ao Senhor e confiar nele que o mais ele fará na nossa vida. Nós nos deparamos com essa situação. E o texto diz que esses murmuradores, que essas pessoas que andam por aí semeando calúnias, semeando difamações. O que é calúnia e o que é difamação? É diferente, gente, de uma pessoa que vive praticando as coisas que é desagradável. Inclusive alguém disse assim, olha pastor, a gente falando desse caso que houve no Domingo Espetacular, e alguém me disse, você não pode sair falando assim das pessoas, porque você não pode estar julgando ninguém. A Bíblia diz que nós não podemos julgar segundo a aparência, mas devemos julgar cada coisa pela reta justiça. Documentos comprovam a fraude, comprovam o escândalo desse cidadão que está aí na TV se intitulando de apóstolo e tudo mais. Então, quando julgamos pela reta justiça, esse é o juízo que Deus diz que nós devemos fazer. E quando as pessoas estão fazendo o uso e o exercício dos dons espirituais, é uma outra recomendação que temos da parte de Deus, que a pessoa vai profetizando, outros vão falando em línguas e os demais julguem. E se podemos julgar dois dons como foi descrito lá, a certeza é que os demais dons, todos eles podem ser examinados, avaliados pela palavra de Deus e nós não podemos ir além disto que está escrito. E o texto diz que eles são descontentes, ou são pessoas que não se contentam com nada que é sagrado, porque eles têm um repúdio, uma aversão natural dentro do seu interior pelo que Deus diz. E o melhor exemplo disso são os fariseus. Jesus, pregando o evangelho, os escribas, os fariseus, os sacerdotes da sua época, os saduceus, todos homens peritos na lei, peritos nos estudos da sua época, estavam em torno de Jesus e eram buscando alguma razão para ter de que o acusar. Quando Jesus foi curar o homem, curou o moço no dia de sábado, eles estavam ali para questionar. Quando Jesus curou naquele contexto todo ali, um moço que estava paralítico e ele disse, filho, os teus pecados te são perdoados, eles saltaram no momento e tentaram questionar a Jesus. No capítulo 4 de Lucas, quando Jesus pega o livro para ler na sinagoga e ele termina de ler, todos o ouvem, a Bíblia diz que ficam maravilhados pelas palavras que saem dos seus lábios, mas na sequência o povo o arrastam para fora da cidade e fora da cidade o pessoal tenta apedrejá-lo. Quando eu e você olhamos de forma clara esse texto, nós acabamos por entender que o mundo da época de Jesus, o mundo religioso, o mundo que estava envolvido com a religiosidade, já haviam substituído, já haviam trocado a Torá, já haviam trocado os escritos sagrados pelo Talmud, que era a tradição interpretativa que acabou virando um texto sagrado paralelo à Bíblia Sagrada da época deles. Nos nossos dias, a tendência é que os nossos estatutos ganhem mais respaldo, ganhem mais consideração e respeito do que a Bíblia Sagrada. As tradições que nós vamos criando nas nossas assembleias, as tradições que vamos criando em cada encontro, elas vão ganhando maior peso do que a própria palavra de Deus. E foi esse o pecado destruidor da vida dos fariseus e que não deve ser hoje o mesmo pecado que estaremos cometendo. E diz que os murmuradores são pessoas descontentes, elas não conseguem andar pela palavra que elas dizem que nós temos que amar e que temos que respeitar. O uso da Bíblia Sagrada é uma desculpa para eles estarem praticando os seus próprios pecados no uso de passagens seletivas, porque eles não têm coragem de pregar na sua totalidade, de forma integral, a palavra do Senhor nosso Deus. Uma outra coisa importante é que diz que eles andam segundo as suas paixões.
E lá no livro de Eclesiastes diz: jovem, alegra o teu coração nos dias da tua mocidade e anda pelos caminhos que satisfazem os anseios, o desejo do teu coração. Com uma alerta, sabe que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Andar nos nossos próprios caminhos é se perder, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se há algum caminho que temos que percorrer, e se há algum caminho que temos que andar, é o caminho que Deus preparou para que andássemos nele, e Jesus Cristo é esse caminho. E eu quero convidar você a andar neste caminho com Jesus. O texto vai avante dizendo: a boca vive propalando grandes arrogâncias. Quantas vezes você e eu estamos tentando ir por esse rumo? Esse é o caminho de Satanás, esse é o caminho do diabo, esse é o caminho da perversão. E eu quero convidar você a ter muito cuidado. A boca vive propalando grandes arrogâncias. Quando você senta e vê uma pessoa que usa muitos termos da área sexual na sua mensagem, quando você vê um cara que usa a palavra torpe, porque é esse o sentido realmente, só fala de palavras que têm alguma associação com os desejos eróticos que está dentro do coração de cada um de nós. E você vê essa pessoa fazendo uso desses termos para tentar pregar os seus sermões e para tentar empurrar as pessoas numa rivalidade contra o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo e contra o seu povo. Porque quem são o povo do Senhor Jesus Cristo? Quem são os evangélicos? São aqueles que têm a sua vida pautada no princípio do evangelho, que tem a sua vida regida pelo evangelho de Jesus. Nós não precisamos abandonar os termos do tipo dizer não sou mais evangélico para a gente poder santificar. O que a gente não pode fazer é dar aos porcos as nossas pérolas, porque tá bom, não seremos mais chamados de cristão, não seremos mais chamados de evangélico, não seremos chamados mais de crente, nós vamos ser chamados de quê? Então o que a gente precisa fazer hoje é resgatar cada dia que se passa dentro de nós o temor do Senhor, que por vezes se encontra perdido. E esse texto aqui, ele diz: a sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Um líder arrogante é aquele que se vê maior do que todos os outros. Um arrogante é aquele que vive cuidando dos seus próprios interesses, as coisas que satisfazem o seu ego, e não tem temor de Deus diante dos seus olhos. Todas as coisas que eles fazem é de forma fria. Por exemplo, nessa confusão que você está vendo aí, que foi ventilada pelo Domingo Espetacular, embora se saiba que toda a intenção é comercial, mas você vê que a resposta que o suposto apóstolo lá dá é muito simples. A resposta é mentira, é mentira, é mentira. Documentos assinados por ele é mentira. Documentos que tem aí o selo da República Federativa do Brasil, que ele assinou, é mentira. Então você começa a olhar o verdadeiro mentiroso. E a Bíblia diz que essas pessoas têm por pai o diabo. E diz que eles são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Todos eles vivem promovendo as grandes campanhas: eu vou tocar agora na sua mão, eu vou tocar na sua mão, usando aí, ou fomentando a prática da idolatria nos nossos meios. E o que esse texto vai dizer para a gente é: eles andam se gloriando ou gloriam a si mesmo, e mais ainda, eles são adoradores, são bajuladores dos outros para tirarem vantagens. Na verdade, é isso que caracteriza essas pessoas. Eles são aduladores dos outros por motivos interesseiros. E quais são os interesses deles? É fazer saque mesmo, a mão desarmada, é claro, de uma arma, de um metal, de qualquer uma dessas armas de fogo que nós conhecemos, ou mesmo a arma branca, e de forma fraudulenta, de forma astuciosa, comercializarem aquilo que eles dizem que é dom de Deus na vida deles. Porque o Senhor disse: de graça recebeste, de graça dai. E eles simplesmente
transtornam o evangelho de Cristo e transformam em um outro evangelho que não é aquele que o Senhor Jesus pré-ordenou, que o Senhor Jesus deu. E aqui, minha gente, eu quero convidar e chamar a sua atenção para que você não caia, para que você não vá no mesmo exemplo de desobediência, mas que você continue com o seu coração firmado na palavra de Deus. E você me diria assim: pastor, quando que essa escravidão no Brasil ela vai acabar? Essa escravidão só acaba no Brasil quando o povo brasileiro passar a ler de forma integral a palavra de Deus. Quando o povo brasileiro começar a ter um relacionamento com a santa e bendita palavra do Senhor nosso Deus. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos continuar assistindo o povo indo a esses shoppings da fé e fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. Eu quero convidar você a enviar as suas perguntas para esse e-mail que está passando aí no decorrer da mensagem pela sua tela, e eu oro para que o Espírito Santo de Deus cuide de você, te proteja e te guarde dessas ciladas malignas, e que você tenha condições o suficiente para ler a palavra do Senhor nosso Deus e se doar e se envolver numa entrega radical de vida ao Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo abençoe você, toda a sua família, para a glória do Senhor Jesus.